Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de redação e hoje eu vou ensinar vocês a como começar uma redação assim, ó, do zero. Mas antes, roda a vinheta! Gente, olha só. Uma seguidora entrou em contato comigo lá no Instagram e me pediu que eu ensinasse aí a como fazer uma redação do zero, haja vista que ela tem uma prova do Instituto Consuplan. Então, o que eu fiz? Eu pedi para que ela me enviasse o edital desse concurso e aí eu vou analisar esse edital com vocês e vou ensiná-los a como estruturar uma redação e a como começar a estudar uma redação. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro ponto, gente, vocês precisam pegar o edital da sua prova. Vestibular, concurso, prova da escola, enfim. Você precisa saber como você vai ser avaliado. No caso aqui da banca, né, o concurso dela é o concurso da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais, tá? E ela me informou, né, e aqui tá no edital, que a banca vai ser o Instituto Consuplan. Tem vídeo aqui no canal sobre essa banca, tá? E é uma banca bem tranquila, assim. O cargo dessa aluna é o cargo de agente administrativo ensino médio completo, né? E aí, eu trouxe aqui a remuneração, né, a carga horária, né, uma carga horária bem boa, um salário também muito bom. E aqui no edital consta que essa prova discursiva ela é eliminatória e classificatória para todos os cargos. Então, a prova de produção de textos, né, ela é uma prova eliminatória e classificatória. Tudo bem? E aí, gente, né, aqui no edital eu separei apenas as informações constantes à redação. Aqui no edital consta que a prova discursiva, né, ela vai ser organizada para esse cargo em específico da seguinte maneira, tá? Então, ela vai ser aplicada a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório no mesmo dia da realização da prova objetiva, ok? Vai ser composta por uma redação para esse cargo, né, versando sobre um tema de conhecimento geral. Provavelmente um tema aí de atualidades, tudo bem? Não é nada aí específico do cargo, tá? Quando a banca traz aí específico do cargo, ela vai dizer, né, que vai ser uma questão teórica ou estudo de caso. No caso aí dessa redação, vai ser algo versando sobre um tema de conhecimento geral. Apenas, né, esses candidatos é que terão aí as provas corrigidas, ok? E aí nós temos, né, informações aí sobre isso. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será avaliada, né, na escala de 0 a 25 pontos. Então, olha lá, Pri, quanto que vale a nota da minha redação? Depende do seu edital, depende da sua banca. No caso aqui, a banca Consuplan especificou que as provas de redação que fizerem, né, os alunos que fizerem para esse cargo serão avaliados aí de 0 a 25 pontos. E quais serão os critérios de correção, os aspectos, né, de avaliação? Primeiro, eles vão avaliar a questão de língua portuguesa, pontuação, ortografia e apresentação. Então, muito cuidado com a letra, se a letra é legível, muito cuidado com as rasuras, né? Errou a palavra, faz apenas um traço em cima dela, não precisa fazer, né, riscos e marcações. Muito cuidado com a margem, né? Não ultrapassar as linhas ou não alcançá-las, né? Muito cuidado aí com a translineação, que é essa separação de sílaba quando termina a margem. Muito cuidado aí com a indicação de parágrafos, né, para você não se esquecer aí de fazer esse recuo dos parágrafos, tá? Atenção com a grafia das palavras, atenção com a pontuação, o uso da vírgula, crase, regência, tá? Muito cuidado aí com os aspectos morfológicos e sintáticos, né?
Muita atenção aí com os aspectos de língua portuguesa de modo geral. A sua redação também vai ser avaliada por adequação vocabular, adequação à situação linguística, ausência de marca de oralidade. Então, para você usar as palavras adequadamente, né, ao comando da prova, ao gênero da prova, muita atenção aí também em relação ao uso de gírias, ao uso de vícios linguísticos, né, sabe? Tipo, ok? Muito cuidado aí com a coesão e a coerência textual. Então, cuidar para usar os conectivos de maneira adequada, usar, né, elementos de retomada, o esse, o nesse, o desse, os pronomes, usar sinônimos. Muito cuidado com o mesmo no sentido de retomar, né? Muito cuidado para que os parágrafos eles estejam articulados, para que os conectivos, né, as conjunções que vocês utilizarem, elas realmente cumpram a função a que elas se destinam. Então, às vezes o aluno quer dar acrescentar alguma informação e usa aí uma conjunção adversativa. Então, é importante usar aí os conectivos da maneira adequada. Compreender, né, e conhecer o conteúdo proposto. Então, aqui mostra se você, né, consegue sair aí do senso comum, se você não traz informações superficiais, previsíveis na sua redação, tá? Muito cuidado para você cumprir com o gênero textual. Aqui no edital, a banca não especificou qual gênero que vai ser cobrado, né? Mas há uma tendência da banca aí a cobrar o texto dissertativo, né? E aí eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o texto dissertativo argumentativo, tá? Há uma tendência aí da banca a cobrar esse gênero, ok? Então, você precisa cumprir aquilo que a proposta especifica no comando. A proposta de redação é o que irá mandar aí na sua redação. Tudo bem? Então, aqui nós temos esses aspectos e aí depois continua aí especificando, mas aí vai falando mais do edital. Então, olha só, como fazer então uma redação do zero? Primeiro, você precisa ter muita clareza quanto ao gênero. Nós vamos estudar hoje, né, como fazer o gênero dissertativo argumentativo ou uma dissertação, que é o que habitualmente as bancas de concurso público e de vestibular cobram. Lembrando, gente, que vocês não podem querer estudar uma redação, estudar para uma prova sem conhecer o edital, sem conhecer aquilo que irá nortear a sua produção. Então, você precisa ter muito cuidado, ter muita atenção para realmente cumprir aí com o propósito do gênero. O gênero dissertativo argumentativo, ele exige a defesa de uma tese, né? A defesa de uma tese, que é o ponto de vista, e defende, né? E a defesa desse ponto de vista por meio de argumentos. O que são esses argumentos? Nada mais são do que as justificativas que você vai encontrar para convencer o seu leitor desse posicionamento. Tudo bem? Então, o gênero dissertativo argumentativo, ele sempre vai ser construído em cima de uma tese e em cima de argumentos. E aí eu vou ensinar vocês a como fazer esse planejamento do texto. Então, vamos supor que o tema da redação seja o uso de celulares por crianças, ok? O tema da redação é esse aqui: o uso de celulares por crianças. Esse aqui, ó, é o tema, é a proposta de redação, é aquilo que a banca quer que você escreva. Para você identificar a sua tese, você vai aplicar a seguinte pergunta: o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que você pensa sobre o uso da tecnologia por crianças? O que você pensa? Eu penso que o uso de celulares por crianças causa sérios prejuízos a elas, ok?
Ai, Pri, mas como que você sabe disso? Isso é o que eu vou defender. Isso é o meu ponto de vista. Essa é a minha ideia. Eu penso isso. Eu penso que o uso de celulares por crianças causa sérios prejuízos a elas. E aí, gente, isso aqui, ó, é a minha tese. Isso aqui é a minha tese. Então, sempre que vocês ouvirem o professor falando, apresentem a sua tese, identifiquem a sua tese, tragam a sua tese, é sempre isso que você precisa pensar. O que eu penso sobre isso? Eu penso que o uso de celulares por crianças causa sérios prejuízos a elas. E aí, para você encontrar os seus argumentos, você vai fazer a seguinte pergunta: por que eu penso isso? Por que eu penso isso? Por que eu penso que o uso de celulares por crianças causam sérios prejuízos a elas? E aí você vai aplicar essa pergunta do porquê eu penso isso, e a resposta disso será os seus dois argumentos. Será o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Então, por que você pensa que o uso de celulares por crianças causa sérios prejuízos a elas? Ah, porque elas porque elas se viciam e passam a acreditar em uma realidade que não existe. Beleza? Beleza. E porque há um grande número de crimes cometidos, né, nas redes, ok? Então, olha só, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar que elas se viciam e passam a acreditar em uma realidade que não existe, isso desde consumo até padrão de beleza, até capacidade, depressão, enfim. E porque há um grande número de crimes cometidos nas redes sociais, de pedofilia, de ataque cibernético, enfim. Aí, gente, olha só, a sua redação está estruturada. Então, você tem aí o tema da redação, o uso de celular por crianças. Você tem aí a sua tese, que é o seu posicionamento, o que você pensa sobre isso. Você tem aí uma tese, né, que é a sua opinião e os seus argumentos. É agora, somente agora, que você vai pensar em alusão, que você vai pensar em dados, que você vai pensar em exemplos, que você vai pensar em fatos e que você vai pensar no famigerado repertório sociocultural. Por quê? Porque é isso que você precisa pensar primeiro. Qual é o maior erro dos alunos? O maior erro dos alunos é acreditar que para escrever uma boa redação ele precisa primeiro pensar no repertório. Não, primeiro ele não tem que pensar no repertório. Primeiro ele precisa pensar nos argumentos, na defesa desse ponto de vista. Tudo bem? Então, gente, independente do gênero, independente, né, do que você for planejar, do que você for produzir, antes de você pegar a caneta para começar a escrever a redação, esse planejamento precisa ser realizado. Esse planejamento precisa ser feito, ok? Sempre dessa maneira. Depois disso, gente, nós vamos para as partes do texto. Então, todo texto dissertativo argumentativo, ele deve ser escrito, né, em 3 partes no mínimo. Então, olha lá, desenvolvimento e conclusão. Então, olha só, a sua introdução vai ser o seu primeiro parágrafo. E o que você tem que ter nessa introdução? O tema da redação mais a tese. Então, você tem que trazer o tema mais a tese. O seu parágrafo de desenvolvimento, ele vai ser organizado em 2 parágrafos. Então, aqui você vai trazer o primeiro argumento e aqui você vai trazer o segundo argumento.
E aí, na conclusão, você vai fazer o fechamento do texto, o fechamento da redação, tudo bem? E aí você vai fazer uma síntese dos argumentos, uma retomada aí daquilo que você escreveu, confirmando a sua redação. Como que você vai aprender isso, gente? Olha só, aqui no meu canal tem milhares de vídeos corrigindo redações, explicando os erros dos alunos. Então eu sugiro que vocês entrem aí na playlist do Enem, na playlist da Unicentro, na playlist da ACAF e vocês analisem as redações, gente. Os gêneros, né? O gênero dissertativo, ele é o mesmo. Então o que vai variar é o tema da redação e os critérios de correção, mas a base é essa: fazer o planejamento do texto e aplicar esses conteúdos. Não adianta, gente, isso é o que eu, Priscila, ensino aos meus alunos. Vocês quererem que eu desenvolva aí redações coringas ou redações, né, os caveirões, os esqueletos de textos. Então, há várias formas de se começar uma redação, há várias formas de fazer os argumentos, mas a base do gênero é contextualizar o tema, apresentar a tese na introdução. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer o seu argumento 1, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, o seu argumento 2, e na conclusão, você vai aí fazer uma perspectiva futura, uma proposta de intervenção no caso do Enem, uma síntese dos argumentos, uma retomada aí do seu posicionamento. Tudo bem? Mãos à obra para escrever uma boa redação, para ir bem na prova, para ganhar esse salário que esse concurso vai pagar para você, vocês precisam escrever redação. E para além de produzir a redação, vocês precisam ser corrigidos por quem entende a banca. Se você não quer adquirir nenhum curso completo meu, vocês podem adquirir apenas os créditos de correção e ter aí a sua redação corrigida por mim, professora doutora Pri Zátera. Tudo bem? Então vamos lá, bora escrever redação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Bora escrever redação? Bora, meu filho!